Irã está em todos os titulares. Conflitos, ameaças, alianças ocultas, ambições nucleares. Mas o que poucos sabem é que sua história já está escrita na Bíblia, seu origem e também seu final. Sim, o Irã aparece na Bíblia desde o Gênesis até as profecias do fim do mundo. Mas lo faz com seu nome antigo, Pérsia. Porque a Bíblia não só relata a criação do Irã, também profetiza seu destino final em um dos passagens mais obscuros e temidos do Apocalipse. A guerra de Gog e Magog, uma coalizão que se levantará contra Israel nos últimos dias. Mas antes de ser inimiga profética, Pérsia foi o império escolhido por Deus para libertar seu povo, reconstruir o templo e cumprir as profecias de Daniel. Fica até o final porque hoje você vai descobrir algo que muito poucos se atrevem a ensinar. O verdadeiro papel do Irã no plano de Deus desde o princípio até o fim. Você está preparado para descobrir como uma nação que hoje desafia o mundo está cumprindo exatamente o que foi escrito há mais de 2.500 anos? Então vamos começar. Tudo começa no livro de Gênesis. Após o dilúvio, Deus dá à humanidade um novo começo e se revela como nasceu a nação da Pérsia. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes sobre a terra, e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, se converteram nos novos pais das nações. No capítulo 10 encontramos o primeiro mapa das nações da terra. Lemos: Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Destes se povoaram as costas, cada qual segundo sua língua, conforme suas famílias em suas nações. Este é o mapa genealógico dos filhos de Noé. Aqui se revelam os 2 patriarcas dos quais nasceria o Império Persa, Madai e Elam. Madai era filho de Jafé, e dele descenderam os Medos, um povo que habitaria as montanhas do norte na região que hoje forma parte do Irã. Desde as montanhas do norte do Irã, os descendentes de Madai começaram a se expandir, fundando aldeias, clãs e tribos. Eram independentes, duros montanheses conhecidos por sua resistência e organização tribal. Madai é o antepassado direto do coração norte do Irã antigo. O segundo nome é Elam, filho de Sem. Seus descendentes, os Elamitas, se assentaram ao sudoeste do Irã, nas terras férteis próximas ao Golfo Pérsico. Mas em Gênesis 14 se narra a primeira grande guerra internacional da Bíblia. 4 reis do Oriente, entre eles Quedorlaomer, rei dos Elamitas, se aliam para invadir Canaã. Saqueiam cidades, escravizam povos e tomam como prisioneiro a Ló, sobrinho de Abraão. Elam não era uma tribo insignificante, era uma potência. E segundo a Bíblia, foi a primeira nação que atacou o povo de fé. Mas Abraão não cruzou os braços. Com apenas 318 servos treinados, perseguiu os invasores e os venceu de noite. Resgatou Ló, libertou os cativos e humilhou os reis do Oriente. Foi uma vitória impossível, uma vitória que não tinha lógica humana e que deixava uma mensagem clara. Nenhum poder do Oriente pode prevalecer contra os que têm o favor de Deus. O povo de Elam não desapareceu. Os séculos passaram, gerações nasceram e morreram, e aquelas tribos que tinham sido derrotadas por Abraão cresceram em número. Os Elamitas e os Medos compartilhavam o mesmo solo da antiga Mesopotâmia Oriental, um ao sudoeste nas planícies férteis de Elam, o outro nas montanhas do norte onde a dureza forjava o caráter dos Medos. Enquanto os impérios vinham e caíam, uma nova força se preparava em silêncio. Primeiro foram clãs, depois reinos e finalmente um império, o Império Persa. E embora fossem nações pagãs, não estavam fora do plano de Deus. Os profetas Isaías e Jeremias pronunciaram 2 grandes profecias sobre eles. A primeira, através de Isaías, dizia que Deus usaria Elam e Média como instrumentos para castigar Babilônia. Babilônia, que havia destruído Jerusalém e queimado o templo, não ficaria impune, e Deus já havia decidido quem a castigaria: a união dos povos do Irã. Mas a segunda profecia foi ainda mais surpreendente, porque Deus não só usaria a Pérsia para castigar, também seria sua ferramenta de liberação. Deus anunciou pela boca do profeta Isaías que um rei pagão da Pérsia, ainda não nascido, seria seu instrumento para libertar o povo de Israel do exílio e ordenar a reconstrução do templo em Jerusalém. Isaías o chamou pelo nome mais de 150 anos antes de que nascesse. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Esta é uma das profecias mais específicas e impressionantes de toda a Bíblia. Deus não só predisse que usaria um rei persa,
mas deu seu nome exato 1,5 século antes. E ambas as profecias se cumpriram com uma exatidão aterrorizante. No século 7 a.C., o primeiro rei dos Medos, Dejosses, unificou as tribos de Elam e Madai, fundando a primeira capital imperial em território iraniano, Ecbatana. Seu neto Seachares daria o seguinte grande passo: reformar o exército e convertê-lo em uma maquinaria de guerra para destruir Nínive, a capital do Império Assírio, um dos inimigos mais brutais de Israel. A profecia começava a se cumprir. Deus estava levantando Pérsia desde dentro como instrumento de juízo e redenção. Mas enquanto Pérsia crescia em poder, Deus já havia revelado seu destino em sonhos proféticos, e um jovem hebreu cativo em Babilônia foi o primeiro a vê-lo: Daniel. Tudo começou quando o exército de Babilônia, liderado pelo rei Nabucodonosor, entrou em Jerusalém. As muralhas caíram, o templo foi saqueado e milhares foram levados como escravos a terras estrangeiras. Entre eles estava Daniel. Era apenas um adolescente quando foi arrancado de seu lar e levado como escravo à corte de Babilônia, o império mais poderoso do mundo naquele momento. Mas no meio dessa escuridão, Deus o escolheu. Enquanto estava rodeado do esplendor corrupto do palácio real, Daniel não se contaminou. E por essa fidelidade, Deus lhe entregou algo que não havia dado a nenhum outro cativo: o dom das visões. Visões que não só falavam de seu tempo, mas do curso de toda a história. Desde o coração do império que havia destruído Jerusalém, Daniel começou a ver como Deus levantaria outro império, um que substituiria a Babilônia e que jogaria um papel fundamental no destino de seu povo, o Império da Pérsia. E tudo foi anunciado em sonhos. Enquanto Daniel servia na corte de Nabucodonosor, o rei foi perturbado por um sonho inquietante. Uma estátua gigantesca feita de diferentes metais se erguia ante ele com um esplendor e uma ameaça indescritíveis. O rei, aterrorizado, exigiu não só que alguém interpretasse o sonho, mas que o revelasse sem tê-lo ouvido. Nenhum sábio de Babilônia pôde fazê-lo, mas Deus havia preparado seu profeta. Daniel foi levado ante o rei e, com a autoridade do céu, se apresentou ante o rei mais poderoso do mundo e revelou o que nenhum sábio de Babilônia pôde decifrar. Descreveu o sonho com exatidão e pronunciou uma revelação que mudaria o destino do mundo. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, representado pelo peito e os braços de prata. Essa figura de prata não era uma só nação, mas 2 braços, 2 potências entrelaçadas em um só corpo, os medos e os persas, unidos mas não iguais, porque o braço persa se ergueria mais forte e tomaria o controle. A profecia era clara: Babilônia cairia e o trono passaria a um novo império que seria escolhido por Deus. Mas Deus deu a Daniel outra visão de Pérsia, ainda mais sobrecogedora. Na primeira, viu como das águas do caos emergiam 4 feras monstruosas. A segunda era um urso gigantesco, erguido de um lado, com 3 costelas entre os dentes. E uma voz trovejou desde o céu: levanta-te e devora murcha carne. O urso representava o império que viria depois de Babilônia, Média e Pérsia. Mas estava erguido de um lado porque Pérsia dominaria sobre Média. E as 3 costelas eram suas conquistas mais temidas: Lídia, Babilônia e Egito. Uma após a outra engolidas por sua expansão imparável. E esta visão se cumpriu com uma precisão estremecedora. Ciro, o jovem rei persa, conquistou Média, uniu os reinos formando o Império Medo-Persa e pouco a pouco se converteu na maior potência de seu tempo, até que finalmente pôs seus olhos sobre Babilônia. O dia profetizado chegou, mas não foi uma guerra como as demais. Uma noite, o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, celebrou um banquete rodeado de 1000 nobres. E no meio da devassidão, cometeu um ato imperdoável. Ordenou trazer os vasos sagrados que seu avô havia roubado do templo de Jerusalém e brindaram com eles em honra a deuses falsos. De repente, uma mão invisível escreveu na parede do palácio 4 palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O rei empalideceu. Ninguém entendia o que significavam essas palavras até que chamaram Daniel. E ele revelou: Deus contou teu reino e lhe pôs fim. Teu reino será entregue aos medos e aos persas. E enquanto as palavras eram pronunciadas, a profecia já se cumpria. Os exércitos de Ciro, o grande rei da Pérsia, haviam desviado o rio Eufrates e entravam em silêncio pelo leito seco. As portas não estavam fechadas, Deus mesmo as havia aberto, e nessa mesma noite, Belsazar foi assassinado e a profecia se cumpriu.
Babilônia caiu ante Pérsia. Os judeus que durante 70 anos haviam chorado junto aos rios de Babilônia viram-se cumprir o impossível. Um rei estrangeiro pagão decretava seu regresso a Jerusalém. Mas Ciro não só permitiu o regresso, financiou a reconstrução do templo e enviou os líderes do povo com respaldo real. Zorobabel, descendente da linhagem de Davi, e Josué, o sumo sacerdote, seriam os primeiros a colocar os fundamentos. E finalmente, o lugar onde habitava o nome de Deus voltaria a se erguer. Assim, Pérsia foi a única nação que não destruiu Israel, mas o restaurou. Exatamente como Deus havia profetizado através de Isaías 150 anos antes. Depois das visões de Daniel, Pérsia continuou crescendo em poder. E sob o reinado do rei Assuero, o trono do império mais grande da terra se estabeleceu na majestosa cidade de Suzã, no coração de Elam, o que hoje conhecemos como sudoeste do Irã. Foi em Suzã onde ocorreu um dos milagres mais inesperados de toda a história bíblica. O grande império seria conquistado por uma só mulher. O rei Assuero celebrou um banquete majestoso que durou 6 meses, e depois convidou todos os habitantes de Suzã a uma festa final de 7 dias. Em um momento de orgulho e devassidão, pediu que trouxessem sua esposa, a rainha Vasti, para exibir sua beleza. Mas Vasti se negou. Humilhado ante todo o império, o rei a desterrou. Seus conselheiros propuseram uma solução radical: buscar entre as jovens virgens do reino uma nova rainha. As mais belas seriam levadas ao palácio para serem preparadas durante 1 ano e depois apresentadas ante o rei. Uma dessas jovens era Radassa, mas ninguém a conhecia por esse nome. Era órfã e havia nascido entre os judeus deportados. Seu primo Mardoqueu a havia criado em segredo, e no palácio recebeu outro nome: Ester. Ester foi escolhida pelo rei e, sem saber que era judia, Assuero a coroou rainha da Pérsia. Enquanto isso, nas sombras do palácio se levantou um inimigo mortal: Hamã, descendente dos Amalequitas, o antigo inimigo de Israel. Hamã foi ascendido à mais alta posição depois do rei, e quando todos deviam se inclinar ante ele, Mardoqueu, primo de Ester, se negou. Arrogante e vingativo, Hamã não quis só se vingar de Mardoqueu, mas exterminar todo o seu povo. O que pôde ter sido uma vingança pessoal se converteu em genocídio. Hamã convenceu o rei de que havia um povo estranho espalhado pelo reino, com leis diferentes, que não obedecia aos decretos do império, e propôs exterminá-los. Convenceu o rei com mentiras, e selou com seu anel um decreto de morte. Em menos de 1 ano, todo judeu na Pérsia devia morrer: homens, mulheres e crianças. O caos se estendeu entre os judeus, e Mardoqueu enviou uma mensagem urgente a Ester. Quando Ester soube do decreto, não sabia como atuar. Para salvar os seus, devia entrar ao rei sem ser chamada. Mas era um risco mortal, porque qualquer um que entrasse na sala do rei sem convite podia ser executado instantaneamente, salvo que o rei estendesse seu cetro em sinal de clemência. Finalmente, Ester decidiu arriscar sua vida. Se perecer, pereço. Se apresentou sem ser chamada ante o rei, mas Deus lhe deu graça aos seus olhos. O cetro foi estendido. Depois do milagre de Ester em Suzã, Pérsia pareceu se afastar da cena principal das Escrituras. Os séculos passaram, os impérios mudaram, e Roma ocupou o lugar de domínio. Mas o silêncio de Pérsia não significava sua ausência, porque séculos depois, quando o mundo esperava em silêncio a chegada do Messias, Pérsia voltou a aparecer. No Evangelho de Mateus lemos uma passagem que foi repetido milhões de vezes, mas poucas vezes compreendido em sua profundidade. Uns magos vieram do Oriente a Jerusalém dizendo: "Onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque sua estrela vimos no Oriente e viemos adorá-lo." Quem eram esses magos e por que vieram de tão longe só por um sinal? A palavra utilizada, magos, do grego magoi, faz referência a sábios, astrônomos e sacerdotes provenientes do Oriente. E embora o texto não mencione diretamente sua nacionalidade, tudo indica que vinham das antigas terras do Império Medo-Persa, isto é, da região que hoje conhecemos como Irã. Os magos formavam parte de uma casta religiosa muito influente na Pérsia, conhecidos por seu conhecimento dos astros, as escrituras antigas e as profecias herdadas. Não eram reis, mas eram homens de ciência, autoridade e sabedoria espiritual. É muito possível que entre os pergaminhos que estudavam estivessem os escritos do profeta Daniel, quem havia servido na corte de Babilônia e Pérsia séculos antes.
Daniel não só interpretou sonhos na corte do rei Nabucodonosor, mas também profetizou a chegada do Messias com uma precisão matemática. Em Daniel 9 lemos: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Se esses sábios conheciam as visões de Daniel, é muito possível que soubessem que o tempo do Messias se aproximava. E quando viram a estrela, compreenderam: o filho prometido havia nascido. A história do Irã na Bíblia não termina em Belém. Porque se bem Pérsia havia sido instrumento de redenção no passado, também será parte de um dos episódios mais obscuros do futuro profético. Deus não só revelou o princípio de Pérsia, também anunciou o final. E o fez através do profeta Ezequiel, em uma das visões mais temidas do Antigo Testamento, a guerra de Gog e Magog. No capítulo 38, Ezequiel descreve uma coalizão de nações que nos últimos dias se levantará contra Israel, o povo de Deus restaurado. Filho do homem, põe teu rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dirás: assim disse o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, Gog. Pérsia, Cuxe e Pute estarão com eles. Pérsia, o antigo Irã, é um dos primeiros nomes mencionados. A mesma nação que um dia ajudou a reconstruir o templo, agora será parte de uma aliança militar contra o povo de Deus. Mas quem são os outros aliados? Gog, príncipe de Magog, identificado por muitos estudiosos como uma figura de liderança na região do norte, frequentemente associada com a Rússia ou uma coalizão euroasiática. Cuxe, a antiga Núbia, possivelmente regiões do atual Sudão. Pute, relacionado com o norte da África, possivelmente Líbia. Gomer e Togarma, regiões próximas à Turquia e o Cáucaso. Juntas formam uma força internacional que, segundo Ezequiel, se lançará como tempestade contra Israel. Subirás como tempestade, como nuvem para cobrir a terra serás tu, e todas tuas tropas, e muitos povos contigo. Mas não conseguirão, porque este ataque provocará a intervenção direta de Deus, e o juízo será implacável. Terremotos, fogo, confusão entre as tropas e a glória de Deus se manifestará no meio do caos. Está escrito: e serei engrandecido e santificado, e serei conhecido ante muitos povos, e saberão que eu sou o Senhor. O texto revela uma cena devastadora. O exército que se levanta contra Israel será destruído com fogo do céu. Os cadáveres cobrirão os campos. As armas serão queimadas por 7 anos. E o nome de Gog ficará associado para sempre ao juízo divino. Pérsia, como parte dessa coalizão, não escapará do castigo. A mesma nação que foi redentora se tornará adversária profética. Não porque Deus a tenha esquecido, mas porque uma vez mais se levantará contra sua vontade e seu povo. Mas será Pérsia destruída para sempre? Terá uma oportunidade de redenção? A resposta está oculta entre linhas, e é mais complexa e mais poderosa do que muitos imaginam. Depois de descrever o juízo de Gog e Magog, algo desconcertante acontece. Porque o profeta Jeremias já havia anunciado séculos antes, em um passagem quase esquecido. Veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias acerca de Elam. Eu quebrarei o arco de Elam, parte principal de sua fortaleza. Mas acontecerá nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elam, diz o Senhor. É uma profecia dual. Primeiro virá o juízo, mas depois lemos uma promessa inesperada. Nos últimos dias, restaurarei Elam. Esta passagem muda tudo. Porque embora o Irã se erga contra Israel no fim dos tempos, embora participe no ataque final que provocará a ira de Deus, sua história não termina entre as ruínas. Deus, ainda no juízo, deixa aberta a possibilidade de redenção. Em Zacarias 14 lemos sobre as nações nos últimos dias. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Talvez entre essas nações esteja Elam. Talvez o Irã, aquele que foi redentor, inimigo e julgado, também será testemunha da glória restaurada. Porque no coração de Deus ainda há lugar para os que regressam. O Irã, que hoje vemos nos titulares, agressivo, desafiante, rodeado de obscuras alianças, também será parte de um mundo restaurado. A história bíblica da Pérsia é um espelho da humanidade, redimida, caída, julgada e restaurada por graça. Por isso, o destino final do Irã, segundo a Bíblia, é uma advertência para os impérios que desafiam Deus,
mas também uma promessa para aqueles que se arrependem. Porque está escrito que nos dias finais, as nações subirão a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. O ciclo se completa. Criação, redenção, queda, juízo e restauração final. Desde as primeiras páginas do Gênesis até as visões estremecedoras do Apocalipse, Pérsia esteve aí. Quando a humanidade ressurgia das águas do dilúvio, Deus nomeou Elão e Madai, semeando em silêncio a semente de um império que ainda não existia. Quando Abraão se levantou para resgatar Ló, Elão já era uma ameaça. Quando Babilônia caiu, Pérsia foi instrumento de redenção. Quando o templo foi reconstruído, foi um rei persa quem o financiou. E quando o Messias nasceu, foram os sábios do Oriente, homens da Pérsia, os primeiros a reconhecê-lo. Mas quando os últimos dias se aproximarem e as nações se levantarem como sombra contra Israel, Pérsia voltará a estar presente, desta vez do lado obscuro da profecia. E agora, depois de tudo que você ouviu, te pergunto: você crê que o Irã está cumprindo hoje seu papel profético? Vivemos tempos onde as profecias se ativam em silêncio, e o que parecia antigo está mais vivo que nunca. Em que parte desta história você crê que estamos? Vê sinais dessas profecias nos titulares de hoje? Deixe seu comentário e se quer que sigamos explorando como os acontecimentos atuais estão conectados com as profecias bíblicas, dê like e compartilhe. Porque assim saberemos que devemos seguir revelando mais profecias que se estão cumprindo ante nossos olhos. E se quer ir ainda mais profundo, clique no próximo vídeo. As 7 chaves de Daniel para identificar o Anticristo. Bendições.